Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sempre fico pensando aqui, né? Vou gravar. Não, não vou, porque é muito cachorro latindo. Mas enfim, vamos lá, gente. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao Ame-se, né? E hoje eu achei muito importante, gente, o assunto que eu gostaria de abordar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de contar uma parábola deixada pelo nosso amado Jesus Cristo, né? Ele fazendo lá os discípulos dele raciocinarem a respeito do perdão, né? E por que isso é importante? Por que vai ser importante? Depois que eu contar a parábola aqui, eu vou explicar para vocês, né? Então, tinha um amo, né? Um grande amo, e os servos iam ali perante ele, né? Ele era um credor, e chegava a época que ele mandava chamar os seus servos e eles vinham, né, e pagavam o que estavam devendo. E ele mandou chamar os seus servos e chegou um que ele devia uma grande quantidade de prata e ele não tinha como pagar, né? Então o amo disse que ele e todos os seus bens, inclusive sua esposa e filhos, deveriam ser vendidos para pagar a dívida. Imediatamente ele se jogou aos pés do amo e pediu clemência, né? Ele falou que ele desse um tempo para ele, que sim, ele iria saldar aquela dívida, né? Por favor, ele queria ser perdoado naquele momento, né? Porque ele ia dar um jeito de pagar aquela dívida. E o amo se compadeceu dele e mandou ele ir, né? Ele ia esperar, ele perdoou aquele servo e ele ia esperar o tempo que fosse preciso para ele conseguir saldar a dívida. Então esse escravo saiu, né, muito feliz da presença do seu amo, só que no caminho para casa ele encontrou um co-escravo seu, alguém que também trabalhava para ele e devia uma quantidade mínima de dinheiro. Dinheiro naquela época era denário. A moeda daquela época se chamava denário. E o servo devia muito pouco para ele. Quando ele chegou, esse servo, imediatamente ele começou a sufocá-lo. Ele agarrou ele e disse: paga o que tu me deve, né? E o servo disse: eu não tenho como pagar, eu não tenho esse dinheiro agora, me espera um tempo, né? Eu consigo esse dinheiro e vou lhe pagar. E ele não quis saber. Ele mandou lançar aquele co-escravo dele na prisão. Os outros servos que estavam ali com ele, vendo toda aquela situação, ficaram muito tristes, né? E voltaram ao amo e contaram para ele o que tinha acontecido. Então o amo mandou chamar ele novamente e disse que ele era mau, né? Porque ele tinha acabado de perdoar ele, dado mais tempo para ele pagar aquela dívida, né? Que era bem grande. Como é que ele não conseguia perdoar o co-escravo dele? E daí o amo, furioso, mandou lançar ele na prisão. Ele iria pagar aquela dívida agora na prisão, né? E assim se deu. Bom, por que Jesus ele estava ali fazendo essa parábola, né? Contando essa parábola aos seus discípulos, né? Pelo fato de que tanto eles lá no passado como nós hoje, nós somos muito, muito rápidos em julgar. Né? E uma das lições de Jesus Cristo também é que nós deveríamos ser rápidos no ouvir, né? E vagarosos no falar, vagarosos no julgar. Né? E eu já vou explicar o porquê que isso é importante. E nós sermos mais rápidos em ouvir, em prestar atenção, do que ficar julgando as outras pessoas. E aquela parábola também demonstrava que muitas vezes nós temos uma dívida grande. E quando fazem alguma coisa contra a gente, às vezes alguma coisa pequena, a gente fica furioso, a gente quer que a pessoa ela seja punida imediatamente. Sendo que muitas vezes os nossos pecados eles se acumulam sobre a nossa cabeça e nós desejamos do fundo do coração que nosso Deus nos perdoe. A gente quer, a gente deseja ser perdoado, a gente pede por clemência, por perdão, porque nós não estávamos em nossa sã consciência, raciocinando direito, então nós queremos o perdão de Deus, mas muitas vezes quando nós olhamos alguma pessoa
que ela falha, né, a gente deseja, não, mas ela não poderia ter feito isso de forma alguma, né? Ela errou contra Deus, ela errou contra mim, ela tem que ser punida, né? E isso, gente, é muito perigoso mesmo, porque lá no livro de Tiago 4,12 diz que nós temos apenas um legislador e um juiz, que é Deus, que sabe todas as coisas. A própria Bíblia diz que Deus, ele vê o que o coração da pessoa é, o que a pessoa está sentindo, enquanto que nós, a gente vê apenas o superficial, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje, se você entrar na internet, a internet ela virou um tribunal de julgamento. Em qualquer lugar que você coloque, em qualquer veículo ali de comunicação, né? É os programas de rádio, os programas de TV, é YouTube, é Instagram, é Facebook, sempre tem alguém julgando alguém, né? Todo mundo está sentado na cadeira e batendo o martelo a respeito, dando opinião a respeito de certos assuntos. E isso é perigoso porque muitas vezes nós não sabemos tudo aquilo que está envolvido, né, naquele assunto. Nós não sabemos o que aquela pessoa ela está sentindo, o que é que aquela pessoa ela está passando naquele momento. Então nós temos que deixar o julgamento na mão de Deus, se for o caso. Se o caso estiver sendo julgado num tribunal, que seja o juiz a bater o martelo. Porque as pessoas elas perdem muito tempo nas redes sociais condenando os outros, né? Julgando os outros. Eu tenho muitos canais de referências, muitos canais que eu pesquiso, mas quando você entra no YouTube, ele te dá sugestões. São assuntos que estão em alta, são assuntos que estão em pauta, e o YouTube pensa que vai ser importante para vocês também, para você também. Então ele lhe mostra ali como recomendado. E ultimamente os casos que estão assim, que tá todo mundo falando, né? Por exemplo, a separação da Amber Heard e o Johnny Depp, aquele tapa que o Will Smith deu no rosto do Chris Rock, também o caso, né, muito falado do Givaldo com a Sandra, né? Então esses assuntos eles estão em alta e o YouTube acaba ali mostrando para você olhar também. Mas eu andei dando, como é que eu vou explicar para vocês, uma pincelada. Não que eu tivesse interessada nos casos em si, porque eu acho que esses casos eles estão sendo tratados pelas pessoas devidas, mas no comentário dos internautas. Então, assim, as pessoas elas tomam partido, né? Do lado A, do lado B, cada um dá a sua opinião, muitas vezes opiniões ofensivas a respeito das pessoas. E o que nós temos que lembrar, então, que todos nós somos humanos, né? Lembrando dessa parábola de Jesus, para nós estarmos aí dando opinião e julgando as pessoas, mesmo na internet, mesmo que sejam pessoas distantes de nós, como que nós estamos? Como que está a nossa consciência para podermos julgar o outro? Como que está? Vocês lembram lá que Jesus, quando aquela multidão se juntou e eles estavam ali querendo apedrejar Maria Madalena, Jesus ele chegou e disse: aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E a multidão se dispersou e deixaram ela ir. Ou seja, será que nós estamos com a consciência tão tranquila assim? Será que nós não temos pecados a ser perdoados por Deus? Será que nós não erramos contra o nosso próximo, né, a ponto de nós nos acharmos na condição de juiz e passar o dia inteiro julgando as outras pessoas? Aí vocês vão dizer, não, mas isso aí a gente faz em forma de diversão, né? Mas essa diversão ela pode ser prejudicial. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você passa horas, né, nesse tribunal humano, aí julgando as pessoas, você deixa de fazer coisas mais importantes, como cuidar de você, cuidar da sua espiritualidade. Cuidar da sua espiritualidade
é a coisa mais importante do mundo. É isso que vai fazer você descobrir quem realmente você é, qual o seu propósito para estar aqui nessa terra. Você vai descobrir muitas coisas a seu respeito, a respeito da vida, a respeito do mundo, porque a prosperidade que muitas pessoas querem ter e não sabem o que fazer, não sabem, vão pesquisar, vão estudar. Você vai ver que a prosperidade ela tem uma ligação íntima com a espiritualidade. A partir do momento que você se torna uma pessoa espiritual, que você quer ter uma expansão de consciência, você começa a ter uma outra percepção da vida. Você começa a ser feliz com aquilo que você tem. Não é uma felicidade superficial, aquela que você vai postar fotinhos sorrindo, fotinhos bebendo com seus amigos. Não, é uma coisa interna, gente. É uma coisa tão boa, você fica exultante com as coisas que você está descobrindo. Então, a partir do momento que você passa a julgar, você só se preocupa em julgar os outros, você também pode estar sendo julgado, porque Jesus disse que com a medida que você julgar o próximo, também Deus vai medir você. Então, se você quer ser perdoado, porque todos nós temos pecado, pare de julgar, se importe mais com você, se importe mais com a sua família, em trazer coisas boas para perto de você. Porque o mundo, gente, ele é mental. Segundo lá o livro Okai Byron, o mundo ele é mental, ou seja, tudo começa e termina na nossa mente, começa e termina com você. É você que atrai as coisas para a sua vida. E dependendo da informação que você está colocando na sua mente, é aquilo que vai se projetar fora de você. Você pode estar trazendo algumas situações não tão favoráveis para você. Então a gente tem que tomar cuidado em se preocupar, em fazer aquilo que é mais importante, aquilo que vai nos trazer benefícios em todas as áreas da nossa vida. E tem muitos canais maravilhosos para você pesquisar. Você tem muito que aprender a respeito de espiritualidade, a respeito de amor, a respeito de bem-estar. Teve muitas pessoas que passaram aqui na face dessa terra, assim, que nos deixaram exemplos maravilhosos, que mesmo nós, com toda a nossa imperfeição, nós podemos nos servir dessas lições e tentar seguir nas nossas vidas, Tem uma história a respeito de Buda que eu gosto muito, que foi de um homem que o estava observando lá, ele com seus servos, e o homem se aproximou e deu uma cusparada nele, E ele, mesmo assim, os servos queriam de imediato já dar uma lição naquele homem, bater nele, porque pelo que ele tinha feito, e Buda disse não. Buda foi lá e falou que aquela raiva que o homem estava sentindo e havia dado aquela cusparada nele, ele falou, era alguma coisa em mim, alguma raiva que eu tinha, mas nesse momento já foi embora. Então, fez uma reverência e disse, agradeço a você e a sua existência. E os discípulos ficaram de boca aberta, Como que ele podia fazer aquilo, E aquele homem foi embora, muito impressionado, não conseguiu dormir à noite, se virou na cama a noite inteira, e no outro dia ele voltou lá, Ele voltou, se jogou aos pés de Buda, e ele não conseguia nem falar, E Buda disse, vocês viram? O homem voltou, E ele fez aquele homem se levantar, ele ajudou aquele homem a se levantar, e o homem pediu perdão. Daí ele disse não, que assim como as águas de um rio elas correm e nunca são as mesmas, aquele homem não era o mesmo do dia anterior, com toda aquela raiva, com toda aquela coisa que investiu contra ele. E ele também não era o mesmo, ele não era mais aquele homem do dia anterior que havia levado aquela cusparada. Então assim, os discípulos sempre ficavam assim, atordoados, com as lições que Buda dava de paciência, de amor, de enfrentar as situações, perdoar, esquecer, Jesus Cristo, então, nossa, a Bíblia ela está recheada, de histórias e parábolas e
histórias verdadeiras ali que Jesus ele contava e usava para ensinar os discípulos dele, né, o caminho do amor, gente, o caminho do amor, né? Esse sim é um caminho lindo, é um caminho maravilhoso que vai fazer assim, ó, milagres na sua vida, né? Então, essa é a reflexão do Ame-se hoje, né, para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, se for novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com quem você acha assim que pode ser beneficiado com ele, né, em lembrar essas histórias aí, essa parábola importantíssima de Jesus, né, a respeito ali do julgamento, né, julgarmos, mas ao mesmo tempo querermos ser perdoados, né. Até uma coisa que eu esqueci de falar, que pode causar em você, né, é quando você vê um assunto, você tece uma opinião e aquele assunto não se resolve da forma que você achava que deveria ser resolvido, isso pode te causar raiva, gente. E a raiva, né, como qualquer outro sentimento ruim aí, a raiva, o ciúmes, inveja, ele pode te causar doenças físicas, né? Eu sempre lembro isso daqui, né? Quando você tem aí essa tendência, né? Ai, ui, não aconteceu assim, mas não podia ser assim, aquilo chega a te dar uma dor no estômago, né? Uma revolta, né? Então vamos nos livrar desse tipo de coisa, né? Vamos seguir aí os exemplos dos mestres iluminados que passaram nessa terra, né, gente? E vamos ser felizes, tá bom? Agradeço a todos, né? Um beijo aí no coração de todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí, com saúde, né? E como eu sempre digo aqui, porque a gente veio a essa terra aqui para aprender, gente, para aprender e para ser feliz, né? E existem formas de nós alcançarmos aí essa felicidade, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.